Boa noite a todos. Mais uma vez sejam muito bem-vindos. Eu não sei quanto a você, mas a impressão que eu tinha é que os meninos podiam continuar tocando assim, eu não precisava nem falar nada, deixa com eles. Estava bom demais. Que tempo precioso, né, de adoração ao nosso Deus. Esse tempo onde eu falava com o pessoal que serve aqui nos diferentes ministérios, no culto de hoje. Eu falava que quando a gente vem para um lugar como esse, quando a gente vem para a igreja, a gente vem para o encontro, né? A gente não vem somente por um conteúdo que é transmitido, somente por aquilo que acontece assim nesse palco ou no ministério infantil. A gente vem para o encontro. E o que eu quero dizer com isso é que a gente vem para um encontro com Deus e a gente vem para um encontro com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. A gente vem para celebrar a família da fé que Cristo tem nos dado. A gente vem para se abraçar, a gente vem para olhar nos olhos, a gente vem para dizer que ama um ao outro, a gente vem para perguntar como é que você está e como é que eu posso orar por você. A gente vem para o encontro. Porque se não fosse para isso, YouTube resolvia, não é verdade? Então assim, a gente está transmitindo esse culto e quero dar boa noite também para o pessoal que nos acompanha aí pela internet. Mas para que é a transmissão que a gente faz os nossos cultos? É para quem está longe, porque quem está perto a gente quer encontrar. Quem está longe, de repente está impossibilitado, está com uma enfermidade, alguma coisa que não permite que ele esteja aqui conosco, então a internet é uma ferramenta sensacional nesse sentido. Mas aqueles que estão perto, a gente quer estar junto mesmo, porque nós somos família, nós somos igreja. O pessoal ali da recepção me deu um toque, se não for muito incômodo, embora agora, pelo que eu estou vendo, está mais ou menos acomodado, a gente podia, não só hoje, mas é um bom problema, né, começar a ter uma prática que é o seguinte: a gente tentar ir chegando e sentando mais nos lugares do meio e deixando as pontas, porque às vezes a gente senta na ponta e deixa o meio vazio, e aí alguém que está chegando assim no meio do louvor fica meio constrangido de te incomodar, você está ali cantando. Então a gente podia adotar essa prática assim. Cosme me deu esse toque, acho que agora está legal, né, está todo mundo sentado. Mas para a gente poder pensar, cheguei e vou para o meio, deixa os corredores vazios, aí meus irmãos que estão chegando um pouco depois, eles podem tomar os seus lugares. Tá bem? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estudamos Gálatas ano passado, fizemos algumas séries. E hoje nós temos assim a alegria de começar mais um livro, mais uma carta. E o pessoal ali da recepção está me lembrando que se você precisa de uma Bíblia, nós fazemos questão que você acompanhe o texto conosco. Basta levantar sua mão, não sinta-se constrangido, de repente você está nos visitando, ou de repente você esqueceu sua Bíblia. Levanta a sua mão onde você estiver que o pessoal vai trazer até você. Alguém? Uma ali. Mais? Vocês estão tudo com Bíblia já. Depois que tem aplicativo de Bíblia para o celular, facilitou a vida, né? Porque celular ninguém esquece. A Bíblia a gente pode esquecer, o celular não. Efésios capítulo 1. Eu quero ler com vocês os primeiros 2 versículos. E aí nós vamos orar e tentar refletir sobre aquilo que Deus tem para nós essa noite, nessa jornada fascinante, ouso dizer, que se inicia a partir dessa carta, assim, que minha oração é que nos apaixone ainda mais por Jesus e por sua igreja, porque é disso que trata a carta de Paulo aos Efésios, o plano eterno de Deus, que é a igreja. Sobre isso que a gente vai falar essa noite. Efésios 1, a partir do versículo 1 até o versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo encontro promovido por Ti. Tua palavra nos fala que ninguém vem a Ti se o Filho não atrair, e ninguém vai ao Pai se não for através do Filho, ou seja, o fato de estarmos aqui é um movimento que se inicia na Trindade para nos resgatar de onde estávamos e para nos trazer não apenas para esse ambiente geográfico,
mas esse ambiente de espiritualidade que é o ambiente da família da fé. De modo que onde quer que nos reunimos, nós entendemos que quando 2, 3 ou mais se reúnem em teu nome, no nome de Jesus, o Senhor ali estás. O Senhor ali está. Então é com profunda reverência que nós chegamos aqui e abrimos esse livro que carrega verdades eternas, profundas e transformadoras. Que não apenas essa noite, mas que essa carta como um todo venha renovar a nossa consciência sobre teu propósito para as nossas vidas, sobre a Igreja de Cristo, sobre a trajetória que o Senhor tem escrito para a humanidade e como nós encontramos o nosso papel, a nossa função e finalidade dentro dessa história que o Senhor está escrevendo. Não é sobre nós, é sobre ti. Mostra-nos isso na tua palavra, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Efésios, certamente, irmãos, é uma das cartas mais belas, se não a mais bela do Novo Testamento. Há quem tenha dito que em toda a literatura universal, seja ela religiosa ou secular, por assim dizer, há poucas coisas que se comparem à beleza e à profundidade dessa carta. Alguns teólogos estudiosos já chamaram a carta aos Efésios do Monte Everest do apóstolo Paulo, ou até mesmo a coroa da teologia paulina. Em todas as cartas, nós vamos ver que Paulo escreve, ele fala da doutrina da salvação, ele fala da graça de Deus, mas em Efésios, é interessante que logo no primeiro capítulo ele vai falar de um outro ambiente, ele fala a partir dos lugares celestiais. Ele fala não a nossa visão sobre as coisas, mas a visão de Deus dos céus sobre nós. Ele vai falar da nossa salvação, ele vai falar da nossa redenção, ele vai falar que Deus nos escolheu, veja só, antes mesmo da fundação do mundo, ele nos predestinou para a sua honra, para a sua glória e para sermos redimidos, expressões belíssimas que ele diz, no amado, falando de Jesus Cristo. Então, a carta aos Efésios, Lutero, Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, diria que Romanos é a exposição mais pura do Evangelho, mas é em Efésios que nós vemos a exposição mais sublime do Evangelho. É uma carta bela. É a carta favorita de João Calvino. Uma das cartas chamadas, para você entender um pouco o contexto, as cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreve enquanto aprisionado em Roma. Efésios 3, versículo 1, ele vai mencionar isso. Efésios 4, versículo 1, ele também vai se identificar como prisioneiro. E o que está acontecendo aqui é que essa igreja em Éfeso, plantada, iniciada pelo apóstolo Paulo, ela começa a ser tomada por uma angústia quando eles ouvem que Paulo está preso. Então, nosso pastor está preso. Esse que começou essa igreja e tem espalhado o evangelho de Cristo por todo o Império Romano, por todo o mundo, que estava sendo perseguido, agora está encarcerado. Então, imagino eu, espero eu, que se um dia assim eu fosse preso pela causa de Cristo, você se solidarizasse, fala, pô, que pena, né? De repente, sei lá, você vai ficar feliz, não sei, mas eles ficaram angustiados, eles ficaram tristes porque Paulo estava sendo não apenas perseguido, mas ele estava preso por causa da sua caminhada com Cristo Jesus e da propagação do Evangelho. Então, isso motiva o apóstolo Paulo a escrever a esses cristãos. Presta atenção, porque isso é muito importante. Porque é diante da dor e do sofrimento desses homens, e dele mesmo, o apóstolo Paulo, que Paulo vai escrever essa carta para colocar as coisas em sua perspectiva correta. Porque o que acontece em meio à dor? O que acontece em meio ao sofrimento? Nós ficamos confusos. Nossos sentimentos nos traem. Nós questionamos até as mais profundas convicções que temos. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer as bases e vai dizer, não se preocupem, a minha prisão não é um acidente. Na verdade, tudo isso está dentro do propósito eterno de Deus, que é formar para si um povo que revele sua glória. Nesse sentido, Paulo vai mostrar aqui que embora Cristo seja o clímax de toda a história, a igreja é o ápice da história da redenção, porque a partir de Cristo Jesus, Deus dá origem a esse povo separado por Ele, em Cristo, no Espírito, para levar a boa notícia da redenção. Ele começa essa obra em Israel,
Mas Israel falha miseravelmente. Ele envia Cristo, Cristo envia o Espírito, e o Espírito dá nascimento a esse povo. Um povo formado para revelar a glória de Deus. Para você entender de modo muito simples, num esboço muito simples dessa carta. Capítulos 1 a 3, Paulo vai nos falar de doutrina. Capítulos 4 a 6, Paulo vai nos falar de vida cristã prática. Então, dos capítulos 1 a 3, nós veremos a nossa posição em Cristo. Nós somos salvos, nós somos redimidos, nós fomos adotados, nós fomos predestinados. Ele já nos enxerga nele, nas regiões celestiais. Então, nessa dimensão de um Deus eterno, ao mesmo tempo que ele nos vê aqui hoje, ele já nos vê no tempo futuro, porque ele está fora do tempo, assentado nos céus. Então, a gente está aqui, mas a gente está lá. É por isso que na teologia, quando a gente fala do reino de Deus, das coisas vindouras, a gente usa a expressão já, mas ainda não. Então, eu estou lá, mas quase. Eu estou aqui, mas não sou aqui. A gente não entende muito bem esse negócio, mas como Deus é um Deus eterno, fora do tempo, Ele está nos vendo aqui, na terra, mas Ele sabe que nós estamos também, ou estaremos também com Ele aqui no céu. Porque o que é o tempo para Deus? Absolutamente nada. Uma criação das suas próprias mãos. A gente vai falar também sobre isso. Então, capítulos 1 a 3, nossa posição em Cristo. Capítulos 4 a 6, nossa caminhada em Cristo. Paulo, de modo sublime, vai mostrar quem somos em Jesus. E depois de mostrar quem somos em Jesus, ele vai mostrar qual é a nossa resposta a Jesus diante daquilo que Ele nos fez. Existe uma salvação que é pela graça, que não exige absolutamente nada de mim ou de você. Fomos salvos por ação única do Espírito Santo de Deus como um movimento da Trindade. Porém, graça que não resulta em obras, graça que não gera transformação, não é graça salvadora. Fui salvo por aquilo que Ele fez, mas Ele continua agindo em mim, para que eu não seja mais quem eu era, mas para que eu seja tal como Jesus, a referência de ser humano perfeito, segundo aquilo que é a vontade de Deus. Posição, caminhada, doutrina e prática. Nós nunca podemos desvincular essas duas coisas. Senão nós cometeremos um equívoco profundo no entendimento do Evangelho. Então Paulo ele vai falar de coisas incríveis nessa carta, é muito prático, vai falar de família, vai falar de trabalho, vai falar de casamento, vai falar de várias coisas que você imaginar e que são pertinentes e oportunas a nós no dia de hoje, 2018. E uma coisa que eu quero que vocês pensem, por mais óbvia que seja, essa carta é escrita para cristãos. O Novo Testamento é escrito para cristãos. É por isso que, por um lado, a gente não precisa ter a crise de fazer com que outros entendam aquilo que só o Espírito pode revelar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que tudo que está contido nessa carta não é apenas conceitualmente trazido a nós, mas é para a nossa vivência, para a nossa aplicação e para a nossa obediência. Não é para um tipo especial de cristãos. Não é para cristãos mais maduros, não é para cristãos mais santos, não existe esse tipo de coisa. É para todo e qualquer cristão. Nós ouvimos a voz de Deus, acolhemos na nossa mente e coração e obedecemos integralmente, porque nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor, de modo que Ele exerce senhorio sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Ou seja, as verdades aqui descritas são para todos nós. Amém? É certo que eu poderia fazer um contexto aqui, uma introdução muito mais abrangente, mas eu gostaria só que minimamente você entendesse em que território a gente está entrando aqui ao pensar nessa carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso. Então vamos ao texto. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo já começa se identificando, não apenas para declarar uma autoria, mas ele começa identificando também o seu chamado. É muito importante observar isso. Ele fala que chamado é esse, apóstolo, e qual a origem desse chamado, pela vontade de Deus. Porque qual era uma das acusações que pairava sobre o apóstolo Paulo? Que ele era autoproclamado, que ele não fazia parte dos 12, que ele estava numa categoria diferente e, portanto, questionável. Há quem olhe para Atos dos Apóstolos e veja, não, o 12º é Matias,
Paulo veio depois, Matias estava certo, não estava certo, Paulo estava certo, não estava certo. Não, você tinha os 12, aí você tinha Paulo. Como alguém, usando suas próprias palavras, escrevendo aos Gálatas, alguém nascido fora do tempo, tal como da tribo de Benjamim, que é de onde ele veio, alguém fora do tempo, alguém que foi chamado por Cristo depois, mas foi. E alguém que não teve um chamamento tal como os 12, que era essencialmente as ovelhas perdidas de Israel, mas o Paulo é apóstolo aos gentios. Então ele fala, eu sou apóstolo, e eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E apostolado aqui, é muito importante entender que a gente vive dias assim meio bizarros no evangelicalismo, de modo geral. Porque o apostolado que o Paulo vai trazer aqui é muito mais que um título. É um chamado, e muito específico. Por exemplo, quando nós lemos o Novo Testamento, quais são os pré-requisitos para um apóstolo? Em primeiro lugar, ter visto Jesus Cristo ressurreto. Visto, não é ver pelos olhos da fé. Ter visto Cristo ressurreto. Segundo, ter sido pessoalmente comissionado por Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Por exemplo, eu sou um pastor. Comissionado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Mas não é que Jesus apareceu assim para mim e falou, estou te enviando, hein? Poderia, mas não apareceu. Apóstolos são aqueles que ouviram da boca física do próprio Cristo o seguinte, vão. Lembra o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9? Jesus se manifesta diante deles, ou dele, né, junto com os seus companheiros, e fala, Paulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E ali há a conversão, o chamamento e o comissionamento do apóstolo Paulo pelo próprio Cristo. Terceira coisa, todos os apóstolos tinham poder de operar sinais e maravilhas. É o que a gente chama de milagres. 2 Coríntios 12, versículo 12, vai dizer que essa era uma das marcas de um apóstolo. Ele diz, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, por isso que às vezes a gente fica num questionamento, poxa, parece que Deus faz menos milagre hoje, fazia mais antes. Dá pano para manga essa conversa, e é claro que Deus ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, diante de quem Ele quiser, aonde Ele quiser, com quem Ele quiser. Certo? Mas no primeiro século havia um propósito específico pelo qual sinais e maravilhas eram realizados. A igreja estava começando, de modo que os milagres eram um selo de Deus, de aprovação à mensagem pregada pelos apóstolos e pelo restante dos discípulos. Existe uma dinâmica de pioneirismo aqui. A gente não precisa mais, e não é que não possa existir, a gente não precisa mais de milagres. Porque o sinal maior já nos foi dado. Qual é? A cruz de Cristo. Esse é o maior sinal de um Deus que realiza milagres, porque não apenas envia seu Filho para a morte, mas também ressuscita o dos mortos no terceiro dia. Então, o que o Paulo está falando é outra coisa. Um apóstolo é aquele que viu Cristo ressurreto, pessoalmente comissionado por Cristo, teria poder de operar sinais e maravilhas, todos aqueles dons descritos no Novo Testamento, esses sinais como selo de aprovação da pregação. Nesse sentido, não apenas eu, mas o Novo Testamento afirma, nesse sentido, não há mais apóstolos nos dias de hoje. Repito, não há. Só existiam aqueles. Mas, Diego, eu vi um cara na televisão que ele fala que ele é apóstolo. Eu queria usar a expressão vigarista, mas eu acho que seria muito pesada. Eu só vou dizer que ele não é. Não é. Ele é autoproclamado, ele é auto-intitulado. Mas, Diego, tem tanta gente que se chama apóstolo. Então, pensando sobre isso, eu acho que só há duas opções. Ingenuidade ou mau caratismo. Não tem uma terceira. Quem assume sobre si hoje a função de apóstolo como título que confere uma autoridade maior, porque é isso que o pessoal está fazendo, pastor, né? Pastor, mas não é. Apóstolo é legal, apóstolo é mais importante. Ou é ingênuo, ou é mau caráter mesmo. Não há uma terceira opção. Mas o que isso nos diz a respeito do que o Paulo está tentando nos trazer? Porque a gente está pensando aqui no plano eterno de Deus que é a igreja. A primeira definição do que é a igreja. A igreja é uma comunidade apostólica.
A igreja é uma comunidade apostólica. O que isso significa? Que é uma comunidade que persevera e se submete aos ensinos dos apóstolos. É isso que Lucas diz em Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram esses que receberam o ensinamento diretamente de Jesus e expandiram o reino, o evangelho, através do seu ensinamento. É nesse alicerce que a gente se baseia. Isso é importante por quê? Porque nós não estamos mais em busca de novas revelações. Não estamos mais em busca de novas verdades. Não estamos mais em busca de mistérios que não foram revelados e de alguma forma veio a nós nos dias de hoje. Não, a nossa tradição tem cerca de 2000 anos. A gente olha para trás, a gente enxerga o fundamento dos apóstolos e a gente entende que é isso que Deus deixou para nós. É a revelação que está posta. Ou seja, uma comunidade que ouve, em resumo, a palavra de Deus e se submete à palavra de Deus integralmente. Dr. Martin Lloyd-Jones, certamente um dos grandes expositores bíblicos da história, o meu favorito, ele diz o seguinte: a melhor maneira de purificar a igreja, preste atenção na importância e profundidade disso. A melhor maneira de purificar a igreja é pregando sistematicamente a palavra de Deus, expositivamente. Pois ninguém resistirá a ouvir por vários dias a genuína palavra de Deus e não ter uma reação. Duas coisas vão acontecer: ou os pecadores saem da igreja ou se convertem. É isso. Não tem. A gente está começando Efésios. Vai ter coisas que a nossa carne vai gritar e vai falar: não gosto disso, não quero isso, isso é muito difícil de obedecer, isso vem contra a minha vaidade, vem contra o meu ego. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, se sacrificando, lavando-a com a água purificadora, não consigo. E aí Deus fala: não me interessa, é o que eu tenho para você, e feliz será você se você obedecer essas palavras. E a gente diz amém. E a esposa: mulheres, submetam-se aos seus maridos, respeitem seus maridos, honrem seus maridos. Para quê? Para que, honrando a Ele, você honre como quem honra o próprio Cristo, que é a figura do grande noivo. Diante de Cristo e sua igreja, o marido e sua noiva, o marido e sua esposa. E a mulher grita: não, isso é machismo. Aí Deus fala: então, entende esse negócio que você vai ser feliz. Ela fala: amém. Sabe, aquele amém assim, agonizante. É a dinâmica que Deus traz para as nossas vidas. Nós somos uma igreja apostólica. Nós nos submetemos a essa verdade. Então, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Isso é quem escreve, mas a quem escreve? Aos santos. Aos santos. E num país de uma herança multicultural, de uma herança de várias matizes religiosas, sejam elas europeias, sejam elas africanas. Quando a gente ouve a palavra santo, num primeiro momento, dá uma ideia assim de um negócio perfeito, não dá? Então, o que é um santo? Um santo é o imaculado, é o perfeito. Não é isso. Paulo não está falando de perfeição. Santo, na palavra de Deus, significa separado. Então, segunda definição sobre a igreja. A igreja é a comunidade dos santos. Eu e você. Eu sei que a gente não teria a ousadia de afirmar isso, mas Deus afirma sobre nós. Eu e você somos santos em Jesus. Amém? O que isso significa? Separados. Para a maioria de nós isso pode não ser novidade, porque quando a gente olha para a trajetória de Deus através do Antigo Testamento, Ele chega para um homem chamado Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Ele separa esse homem para Ele. E a partir desse homem ele traz também uma promessa, que uma família seria gerada, e que um povo seria gerado, e que através dessa família e desse povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por quê? Porque esse povo seria o povo de Israel, e a partir de Israel viria o Messias, o Cristo. Então ele separa uma família, ele separa um povo. Deus escolheu, separou, mas também comissionou um povo para que esse povo pudesse ser o veículo pelo qual o Messias seria trazido ao mundo. O que isso nos diz? Que a santidade que Deus coloca sobre nós não diz respeito apenas a um privilégio e a uma alienação, mas uma responsabilidade. Talvez você já conheceu irmãos, talvez você já foi assim, talvez você seja assim,
e aí Deus vai te dar uma oportunidade de mudar. Irmãos que falam de uma perspectiva escatológica, isto é, do fim dos tempos, da doutrina do fim de todas as coisas, como um escape. Então, assim, o negócio está ruim, o país está imerso em corrupção, tem gente roubando para tudo que é lado, seja de um lado, seja do outro, é tudo que é lado. E violência, e a gente vê o jornal, a gente fica angustiado. Aí vem um irmão assim, chamado por Deus com uma responsabilidade, e ao invés dele exercer essa responsabilidade, o que ele fala? Achando que aquilo é uma declaração espiritual. Ainda bem que Jesus está voltando. O que ele está dizendo com isso? O que ele pode estar dizendo? O que ele pode estar dizendo é: não me importa o que está acontecendo ao meu redor, importa que eu vou embora. Esse povo aí que... reticências, que se dê mal. Esse povo aí que fique sofrendo. Eu estou indo embora. A volta de Cristo não pode ser vista como nossa válvula de escape. A doutrina da volta de Cristo deve nos trazer urgência no cumprimento da missão. Sabe o que isso significa? É nós pensarmos que Jesus está voltando, e de fato Ele está, e declarar: o tempo está passando. Ou seja, outros precisam conhecer a Cristo, porque foi para isso que Ele me chamou. É disso que a gente está falando. Quanto mais o tempo se aproxima, mais urgência é trazida sobre o coração dos santos. Ser santo significa ser separado. Segunda coisa, ser santo é ser separado do mundo, sabendo que ainda estamos no mundo. Jesus ora exatamente sobre isso em João 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E versículo 15 ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Separados do mundo, mas habitando no mundo. Sabe por que muitas vezes, muitas igrejas não são atraentes àqueles que ainda não têm um relacionamento com Jesus Cristo? Porque vivem uma mentalidade de gueto. Paróquia. A essência de paróquia é boa, mas paróquia no sentido assim de subcultura dentro de uma outra cultura, que tem sua verdade, mas pode ser perniciosa. Por exemplo, pessoas que falam de um jeito que ninguém entende, que usam linguajar que ninguém entende, tem uma postura que não pode ser compreendida por outros. Aí o pessoal chega, se sente assim, estranho. Esse povo é estranho. Esses crentes são estranhos. E a gente se pergunta por que a igreja muitas vezes não se torna atraente. Porque ela deveria ser diferente, mas não estranha. Ser diferente é ser um contraste. Ser estranho é ser um negócio bizarro. E às vezes a gente está falando de um jeito, cantando de um jeito, se comportando de um jeito que não dialoga com a cultura, não dialoga com as pessoas. Então, é separado do mundo, mas ainda estando no mundo. Essa é a consciência que me leva a viver de modo missional, de modo a compreender que Deus já nos enviou ao mundo. Saber que eu fui separado por Deus do mundo, mas saber que eu fui separado por Deus para o mundo. Entender que Deus me enviou ao mundo para revelá-lo. Por quê? Porque Deus amou o mundo ao ponto de querer salvá-lo. Tal como Israel foi chamado para ser luz para as nações, a igreja de Cristo foi chamada para ser uma comunidade de testemunho. Mateus 5 diz o quê? Somos sal da terra e luz do mundo. E aí ele traz uma repreensão: não esconda um candeeiro, não esconda uma lâmpada debaixo da cama. Até porque não é possível, não é sensato, não faz sentido você esconder uma cidade que está acima do monte, porque essa cidade precisa ser luminosa, iluminar a todos aqueles que estão ao seu redor. Ali é uma figura linda da igreja, que não deve se esconder do mundo, mas deve mostrar ao mundo que é santa sim, separada sim, mas essa santidade não é excludente, ela é convidativa. Ou seja, fazemos parte desse povo do qual você também pode fazer. Você é bem-vindo no nosso meio. É disso que a gente está falando. Ser santo, em terceiro lugar, significa ser como Jesus. E eu amo a definição de um dos maiores teólogos americanos já falecido, Jonathan Edwards. Ele diz que o santo possui simetria de caráter. É mais ou menos assim.
Às vezes você encontra cristãos que são muito zelosos. Gente séria, gente comprometida, gente assim, que tenta carregar tudo certo, mas não é dócil, não é amável, não é perdoador, não consegue ser gracioso. Então, o cara que quer as coisas certas, mas para ter as coisas certas acaba matando gente. Por outro lado, a gente vive um momento meio estranho. Nós vivemos numa sociedade, os sociólogos vão dizer, pós-moderna, alguns já estão chamando de ultramoderna, outros não sabem nem como é que chama. Porque é tudo muito líquido, tudo muito relativo, tudo muito plural. Eu tenho a minha verdade, você tem sua verdade, ninguém sabe de nada, todo mundo está na busca, é uma coisa estranha que a gente está vivendo. De modo que há uma dificuldade, sim, na evangelização nesse tempo, porque eu falo, Jesus é o caminho, aí o cara olha para mim e fala, caminho para você, que bom que serve para você. Para mim o caminho é Buda. Aí eu vou falar o quê? Tá bom, vamos tentar conversar de um outro jeito. Tudo é relativo. Agora, em nome desse relativismo, pintam até a figura de um Jesus que não existe. Não, Jesus é paz e amor, Jesus perdoa tudo e todos, Jesus tolera qualquer coisa. Então, um é zeloso e não é dócil, o outro é amoroso, mas ao mesmo tempo é permissivo. Santo tem simetria de caráter, ele é zeloso e amoroso ao mesmo tempo. Ele é leve e comprometido ao mesmo tempo. Ele consegue ser perdoador, mas também consegue ser puro. Porque senão o que acontece? Acontece o que aconteceu na igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo tem que escrever para aquela igreja, porque um camarada estava dormindo com a madrasta, todo mundo sabia, ninguém fazia nada. Por quê? Não, está tudo bem, está tudo certo. O Paulo falou, não está tudo certo, repreende esse camarada. E se ele não arrepender, você pode botar ele para fora. E por que você bota ele para fora? Por amor. Por que por amor? Porque ele não pode pensar que ele vive de qualquer jeito dentro do ambiente de uma comunidade santa e separada, porque isso vai trazer juízo sobre a vida dele. Porque ele vai achar que se a comunidade aceita ele desse jeito, Deus também aceita. Isso não é verdade. Aí depois o Paulo tem que escrever 2 Coríntios. Fala, aquele camarada lá, eu ouvi falar que ele já se arrependeu, já sofreu, está querendo voltar para a igreja, vocês não deixam. Gente, agora deixa, o menino arrependeu, deixa voltar. Entendeu? Simetria de caráter. A gente vê isso em Jesus. No episódio da mulher adúltera, onde ela é pega em adultério flagrante, o pessoal quer apedrejá-la, porque é isso que a lei declarava. Jesus chega e fala, então atira a pedra quem não tem pecado, pode começar. Ninguém atira. Jesus olha para ela e fala, cadê teus acusadores, mulher? Eu também não te condeno, graça. Mas ele diz, mas vá e não peques mais. Seriedade. Simetria de caráter. Equilíbrio. Um santo é como Jesus. Que em nada no seu caráter tem falta. Não quer dizer que nós não temos pecado. A gente já entendeu isso há muito tempo. E a gente peca, porque nós somos pecadores. Mas nós não temos mais prazer num estilo de vida pecaminoso, onde nós tropeçamos, nós clamamos para que a misericórdia de Deus, que um dia nos resgatou, possa também nos transformar dia após dia, para que nos tornemos mais como Jesus. Pois bem, a igreja primitiva ela era atraente, exatamente, porque ela era diferente de todos os outros. Então o apóstolo Paulo escreve aos santos, mas não apenas aos santos, aos fiéis. Porque a igreja de Cristo é uma comunidade de fidelidade. Fidelidade fala de lealdade, de constância, de coerência. Sabe o fiel da balança? Algo inflexível, algo que não rouba. Quando você tem uma balança, não dessas digitais, mas daquela que você tinha ainda os pesos, o que determinava aquilo ser justo era o fiel. Era aquela haste de ferro, rígida, inflexível, que não está para um lado, não está para o outro. Porque se ela estiver pendendo para um lado ou para o outro, vai roubar o peso. Por isso que é o símbolo da justiça. Que ela tem uma venda nos olhos e uma balança na mão. Ela deveria ser cega, ou seja, imparcial e justa, inflexível, fazendo aquilo que precisa fazer, sem valorizar ninguém. Seria um sonho. Sobretudo no nosso país, seria um sonho. A igreja é uma comunidade fiel, deve ser um povo digno de confiança. Um povo em que o pessoal pode olhar e falar, não, esse povo é sério. Esse povo a gente pode confiar. Mas não é santo e fiel em si mesmo, é santo e fiel, Paulo diz aqui, em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos tudo nele, por ele e para ele.
Porque a nossa santidade e a nossa fidelidade não estão fundamentadas na nossa virtude. Nós somos santos e fiéis em Cristo. Nós somos considerados fiéis porque nós estamos nele. Nós somos capazes de ser fiéis porque a fidelidade dele nos serve como fundamento e alicerce. Paulo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E uma das minhas partes favoritas nesses 2 versículos, que quando a gente lê de modo desatento, pode passar assim, despercebido, que estão em Éfeso. Que estão em Éfeso. O que é a igreja? A igreja é a comunidade inserida em um contexto específico na história. É uma cidade, Mateus 5, dentro da grande cidade. É um povo em meio a um outro povo. Veja que não são os santos de Éfeso, porque não é na cidade que repousa a nossa cidadania. É os santos em Éfeso, porque é o ambiente que Deus chamou esses irmãos para exercer a sua cidadania, que é antes de tudo celestial. É fundamental nós compreendermos isso. Eu nasci e fui criado na cidade de Santos, São Paulo. Vivi lá até meus 17 para 18 anos. Vivo aqui em Campo Mourão desde então. Então, de modo assim terreno, você poderia dizer que eu tenho uma cidadania meio dividida. Minha cidadania de nascimento e minha cidadania de coração. Cidade onde eu nasci e a cidade que me acolheu. E aí, numa crise assim de identidade, coisa que lá atrás, lá no começo eu já passei, não, mas eu sou paulista, gente, eu sou de Santos, eu penso como um paulista, e tem um pouco disso mesmo, que a gente é moldado pela cultura onde nós nascemos e fomos criados, mas na essência, eu não sou paulista e você é paranaense, não, como se nossa identidade tivesse vinculada a um espaço geográfico. Todos nós juntos somos cidadãos do reino, habitando no momento em Campo Mourão. Pode parecer simples, mas isso muda tudo. Porque as Escrituras vão dizer que nós somos peregrinos. Peregrinos não têm lar nesse mundo. Peregrinos não ajuntam tesouros nessa terra. Peregrinos não sonham com as coisas que são daqui. Peregrinos sabem que estão de passagem, porque vieram de um lugar e é para esse lugar que também vão voltar. Peregrinos vêm do céu e vão voltar para o céu, de modo que o tempo, nesse interim que nós estamos aqui, não é para resolver a nossa vida, é para transmitir de onde a gente vem para onde a gente vai. Isso resolve nosso problema. Isso resolve nossas crises. Quantos missionários eu já vi? Estou 10 anos no campo missionário, estou com saudade de casa. Que casa? Céu? Quer morrer? É só se for. Não, porque eu sou de tal lugar, porque eu sou de tal cidade, porque eu sou de tal país. É claro que nossos afetos são importantes. É claro que nossas memórias de infância, elas mexem conosco. É claro que as nossas histórias vão produzindo quem nós somos, mas nós não somos daqui. De modo que não é se eu estou em Santos, se eu estou em Campo Mourão, se eu estou em Maringá, se eu estou em Curitiba. Onde eu estiver, eu vou ser um alienígena, eu vou ser um estrangeiro, eu vou ser um peregrino, porque eu estou de passagem e eu preciso lembrar disso, porque lembrando que eu sou um peregrino, eu lembro minha identidade, minha vocação e meu propósito. Então você não está aqui para resolver a sua vida, você está aqui para transmitir quem te chamou. Você não está aqui para, durante 60, 70, 80 anos, gerar alguma coisa para si, porque você está de passagem. Você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai. O meio do caminho é só para revelar de onde você veio e para onde você vai. Peregrinos. Amém. Isso é o que revela quem nós somos. Então ele fala, os cristãos, não de Éfeso, mas em Éfeso. E é interessante que o apóstolo Paulo endossa esses irmãos a vivenciar a sua caminhada de fé nessa cidade. Sabe por quê? A cidade de Éfeso era terrível. Tem uma igreja assim que você não pensaria estrategicamente uma cidade que você não pensaria estrategicamente em plantar uma igreja, era Éfeso. Extremamente pagã. Era onde se localizava uma das grandes maravilhas do mundo, que era o templo da Diana, uma deusa. Falsa deusa, obviamente.
era extremamente promíscua, porque você tinha ali sacerdotisas, prostitutas cultuais, onde vinham os visitantes do mundo todo ter relações sexuais com aquelas sacerdotisas, porque elas entendiam que a partir da relação sexual elas prestavam uma adoração à deusa Diana. Toda a economia da cidade girava em torno disso, porque era santinho, era estatuazinha, era colarzinho, era badulaque, todo mundo ganhava dinheiro em torno dessa divindade, era ocultista. Todo o comércio, venda de livros, misticismo, estava lá, era corrupta, era péssimo. Lugar difícil. É exatamente porque é difícil que Deus planta uma igreja ali. Tenho pensado muito sobre isso. Mas muito. Como eu já vi gente falando assim, não, a igreja lá não deu certo porque o povo tem coração duro. Às vezes é verdade. Mas é por isso que precisa de uma igreja boa ali. Para Deus quebrantar esse povo de coração duro. Por isso que tem alguém que entende o desafio do Evangelho, que vai sacrificar a sua vida em prol daquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Paulo disse, vocês estão em Éfeso, vocês são meus representantes aí. Não importa a cultura, não importa como roda o comércio, não importa no que a economia é baseada, não importa os afetos do povo, não importa o que a sociedade está imaginando. Agora chegou um povo que vai mostrar para esse povo o que significa ser da família de Deus. É por isso que Deus planta uma igreja ali. Então o que é a nossa identidade como igreja de Cristo? Servir, amar e revelar Jesus na cidade. Não apenas sugar a cidade, mas abençoar a cidade. Você não está em Campo Mourão pensando o que Campo Mourão pode entregar para você. Você tem que estar aqui como um cristão perguntando como você pode abençoar essa cidade. Porque de gente que quer explorar já está cheio. De gente que quer ganhar em cima do nosso povo já está cheio. De gente que quer fazer vida pensando apenas em si já está cheio. Nós somos o povo de Deus que não está pensando em explorar a cidade. A gente está pensando em abençoar a cidade. Por isso que a gente faz tudo que a gente faz. Por isso que a gente sonha tudo que a gente sonha. Abençoados para abençoar. E eu disse que eu tenho pensado muito nisso. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me perguntei se eu falava sobre isso ou não. Mas santos e fiéis em Éfeso fala da nossa missão no contexto onde nós estamos inseridos. Fala de quem nós somos, de onde somos, onde estamos e para quê. Nós somos santos, somos cidadãos dos céus, estamos em Campo Mourão para revelar quem Deus é nessa cidade. Santos em Éfeso, lembra esses irmãos da sua vocação para ser uma comunidade de contraste, para ser um povo diferente. Há quem diga, ser cristão é ser igual a todo mundo, mas perdoado. Eu discordo. Eu discordo. Porque isso é verdade em parte. Ser cristão é fazer parte de um povo diferente, que se relaciona de modo diferente, que ama de modo diferente, que perdoa de modo diferente, que faz negócios de maneira diferente, que lida com a educação de maneira diferente, que lida com a cidade de maneira diferente. Porque a graça que nos salva da punição do pecado, mas não nos salva do poder do pecado, não é graça nenhuma. A graça me salva da punição, mas a graça também me salva do poder dele. Não é graça aquela que pacifica o meu ser, mas não transforma o meu caráter. Porque se não há sequer um mínimo sinal de transformação, provavelmente o que a gente viu em uma igreja, quem sabe, é alguma coisa que a gente gostou, diminuiu nossa culpa, aliviou nossa consciência, me deu novos amigos, mas se não tem gerado transformação profunda de dentro para fora, não é graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não a transformação, mesmo que mínima, a salvação não chegou. Santos em Éfeso ou santos em Campo Mourão. Santos em Campo Mourão. Você já se perguntou por que Deus te trouxe para cá? Porque eu tenho me perguntado esses últimos tempos. Talvez você nasceu aqui. Você deveria perguntar, por que você nasceu aqui? Você poderia nascer em qualquer lugar do mundo. Você nasceu aqui. Você não nasceu aqui, mas você veio para cá. Por que você veio para cá? Que Deus te trouxe. Por que Deus te trouxe? Tem um propósito. Santos em Campo Mourão.
E eu tenho pensado muito sobre isso porque, de um jeito curioso, alguns irmãos com uma frequência nunca antes vista têm me perguntado assim, talvez porque Deus tem dado a oportunidade de viajar mais, ministrar em outros lugares, você não vai embora não, né? Eu falo, não. Aí vem outro, você está indo embora? Eu falo, não. Já tem uns mais espertinhos que querem colher um verde e falam, eu ouvi falar que você está indo embora. Eu falo, não, mentira para você, que eu não estou indo embora. Não sei quem te falou isso. Mas eu tenho pensado a cidade, eu tenho pensado o nosso povo, eu tenho pensado a nossa igreja, eu tenho refletido sobre a nossa cultura. E eu tenho falado com outros pastores dessa cidade, de outras cidades, da região. E tem algumas coisas que eu descobri que me preocupam. E eu queria que você orasse sobre isso. Eu descobri que na nossa região, a média de tempo em que o pastor fica numa igreja é muito pequena. Todas as denominações. O pastor chega, a igreja fica animada. Não é nosso sistema, mas em muitos sistemas onde o pastor chega, a igreja fica animada. Vamos lá, pastor, vamos fazer a obra, vamos ganhar Campo Mourão para Jesus, amém. Aí passa o primeiro ano, aí segundo ano, o pessoal já está meio... Ô pastor, vai, pega leve. Terceiro ano, já reúne a liderança, fala, então, rapaz, esse pastor acho que está meio por fora, acho que a gente está precisando de novos ares, pastor novo. Eu estou vendo amigos e irmãos adoecendo psicologicamente, pastores, gente crente, gente boa de Deus, das mais variadas denominações. Gente que cansou. Cansou porque está sonhando e às vezes o povo que ele está pastoreando está pensando apenas numa lógica de manutenção. Pastor, prega a palavra aí no domingo, pega um grupo de louvor bom, cuida das minhas crianças, mas não me dá trabalho não, pastor. Eu quero chegar no domingo, assistir o culto, ficar quietinho. Tá? Aí o cara cansa, o cara adoece. O cara morre. Simbolicamente e literalmente, porque o que tem de pastor cometendo suicídio não é brincadeira. E parece incoerente, né? Que às vezes a gente atrela também suicídio com falta de fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pra você tranquilizar, não estou nessa não. Mas eu tenho um desafio para vocês. Dentro dessas perguntas, e aí, não sei, tem coisa que vem assim para nos reafirmar. E aí eu tenho um senso de que a gente está vivendo um tempo de transição. Aí eu falei, Deus, será que nesse tempo de transição, assim, sou eu a pessoa que vai levar essa igreja para onde o Senhor quer? De repente não sou eu, de repente o Senhor tem alguém melhor. De repente eu bati no teto, de repente é outro. Aí surge uma sondagem, surge um convite, surge alguma coisa. Aí você fala, será? Eu pensei, será? Estou assim, abrindo meu coração com vocês. E não é por insatisfação não, é só por reflexão mesmo. E aí assim, não sei se vocês vão ficar felizes ou tristes. Mas eu entendi. Deus me quer aqui. Deus me quer nessa igreja. Deus me quer nessa cidade. Até quando? Eu não sei, mas eu sei que hoje, amanhã, 1 ano, 5 anos, dá para garantir. Deus me quer aqui. Então eu estou sonhando com essa igreja. Eu estou sonhando com essa cidade. Mas eu preciso que vocês sonhem junto comigo. Eu preciso que vocês entendam que nós somos os santos e fiéis em Campo Mourão. Eu preciso que a gente entenda que se Deus nos colocou nessa cidade, é para amar essa cidade, que é para abençoar essa cidade, que é para servir essa cidade, que é para levar Jesus para essa cidade, porque tem muita gente nessa cidade que não conhece Jesus. Tem muita gente que está se perdendo. E não é para a gente ser igreja para pensar em nós mesmos. Não é para a gente ser igreja para a gente ficar com picuinha. Não estou falando que vocês estão, não. Não é para a gente ser igreja para pensar que assim, ser igreja é ir num domingo, e uma palavra boa, e um louvor bom, e um povo cuidando das minhas crianças, e um projeto social para aliviar minha consciência. Isso não é ser igreja. Ser igreja é entender que Deus trouxe um povo na cidade, e nós não somos o único povo. Existe a igreja de Cristo em Campo Mourão, do qual nós fazemos parte, para revelar a glória de Deus, para sonhar além. A gente tem pensado muita coisa, a gente tem sonhado muita coisa.
E conforme o tempo passa, a gente vai compartilhando com vocês. Eu digo a gente porque é a liderança. A gente precisa sonhar com o reino. A gente precisa entender que Deus nos plantou nessa cidade para fazer a diferença nessa cidade. Às vezes isso começa dentro da nossa casa. Não me entenda mal, pelo amor de Deus. Acho que não vou conseguir terminar o texto hoje. Eu vou parar no meio, a gente continua domingo que vem. Às vezes começa na nossa casa. De que maneira? Qual é o pai e mãe que não quer ter seu filho perto? Todo mundo quer, certo? Então o nosso desejo é ter nossos filhos perto. Mas o nosso sonho é mandar nossos filhos para fora. Fala a verdade. É difícil eu conhecer um casal que não sonha que seu filho vá para Maringá, Londrina, Curitiba ou São Paulo. A gente está mandando o nosso melhor para fora, a gente tem que sonhar com a cidade. A gente tem que pensar como é que a gente pode pensar nossa cidade em todos os aspectos, seja econômico, seja cultural, seja político. Para quê? Para que a gente tenha a nossa família perto, para que a gente tenha nosso povo perto e para que a gente não mande para fora aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente não sugue a cidade, mas para que a gente pense como essa cidade pode ser melhor daqui 20 anos. Então a gente não está querendo uma cidade melhor para a igreja, a gente precisa pensar uma igreja melhor para a cidade. Porque essa cidade merece igrejas melhores. Essa cidade merece um povo melhor. Essa cidade merece gente que sonha. E não é sonha ir embora. Ah, Diego, está indo embora. O que presume uma conversa dessa? Uma pergunta dessa? Está indo embora por quê? Porque lá é melhor. Não tem melhor, é aqui, porque é aqui que Deus nos chamou. Isso é o que tem de melhor para a gente viver, sonhar o reino de Deus nessa cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chega em Éfeso. Sabe quantos cristãos ele encontra ali? 12. Numa cidade de milhares de pessoas. Com as características que eu já falei para vocês. Ocultista, corrupta, promíscua, religiosamente falsa. Está ruim o negócio ali. 12 pessoas. A pergunta é, o que 12 pessoas podem fazer em uma metrópole pagã, imoral, sincrética e corrupta como Éfeso? Quais as chances de uma igreja se estabelecer ali? Quais as chances dessa igreja ser uma igreja saudável? E mesmo saudável, quais as probabilidades de uma igreja como essa transformar uma cidade inteira? Humanamente falando, mínimas. Mas Atos 19, versículos 18 a 20. Diz, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas, milhões de reais no dinheiro de hoje. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Nossa obra não tem a ver com a capacidade humana, nossa obra tem a ver com o poder transformador do Evangelho. Agora imagine o que Deus pode fazer em Campo Mourão através da gente. É disso que a gente está falando. Nós temos pessoas aqui das mais variadas histórias. E nós temos algumas pessoas que frequentam a nossa igreja que têm o poder de gerar influência sobre essa cidade. Mudar rumos educacionais, econômicos, políticos, comércio, tudo que você imaginar. Isso me faz me perguntar uma coisa. Como nós temos respondido a Deus diante dos dons e privilégios que Ele tem nos dado como igreja? Daqui para frente a nossa vida vai começar a ficar mais difícil. Porque nós iremos nos negar a pensar apenas em nós. Nós queremos pensar, esses santos e fiéis em Campo Mourão, como podemos revelar quem Jesus é? Como podemos abençoar as pessoas? Como podemos ter uma cidade mais justa? Como podemos ter coisas melhores? Como? Porque Deus nos colocou aqui. Deus do céu. Vamos terminar. A vocês, graça e paz. Versículo 2. Graça e paz. É nessa ordem mesmo. Por quê? Porque o mundo procura paz, mas ele não vai encontrar paz se não for a partir de Deus.
Primeiro graça, depois paz. Primeiro um Deus que vem sobre nós e depois Ele não apenas pacifica a nossa alma, nossa consciência, nossa conduta, nosso coração. Ele também nos traz a paz como alguém que tinha inimizade com Ele, mas foi pacificado na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo é uma comunidade que se encontra sobre o favor de Deus. Não apenas graça e paz, mas graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Por quê? Porque a igreja é a comunidade que não mais se relaciona com uma divindade distante. A igreja se relaciona com um Pai. Com um Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso nos torna? Irmãos, família. Não apenas da parte de nosso Deus e Pai, mas por fim, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é a comunidade fundamentada, inundada e apaixonada por Jesus. 2 versículos, 3 vezes ele cita Jesus. Em 2 versículos, 3 vezes ele cita Jesus. John Stott disse o seguinte sobre esse texto: Paulo estava intoxicado de Jesus, saturado de Jesus, cheio até a boca de Jesus. Ele queria só falar de Jesus. John Wesley, quando falava de Jesus, ele dizia: ó Jesus, amante da minha alma. É esse nome tão doce que apenas ouvi-lo aquece os nossos corações. Ouvir falar de Jesus é relembrar o que foi feito na minha vida, o que foi feito na minha história, é relembrar de onde eu fui tirado, para onde é que eu estou indo, para onde é que eu iria, se não fosse Jesus. Mas porque Jesus, esse nome doce, esse nome belo, entrou na história da humanidade e também na minha, hoje nós temos a redenção dos pecados, um nome que mexe com os nossos afetos, um nome que faz derreter o nosso coração. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Plano eterno de Deus para a igreja não é sobre mim ou sobre você, é sobre Jesus, o autor de todas as coisas. Então, que a gente viva para Jesus, porque a gente só vive é por Jesus mesmo. A gente só está aqui porque é Jesus que nos sustenta. A gente só está de pé e a gente só vai levantar amanhã porque Jesus nos permite. A gente só encara mais um dia de trabalho porque é Jesus que nos fala: vamos lá. Assim como o Pai me enviou, eu te envio. Do início ao fim é Jesus. E quando a gente chegar lá, a gente vai olhar para Jesus e a gente vai se prostrar e a gente vai adorá-lo por toda a eternidade, porque a gente percebeu que a gente não merece, mas ainda assim Ele nos amou. É Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, faz de nós a igreja que o Senhor quer fazer. Faz de nós o povo que o Senhor quer realizar. Nos torna um sinal nessa cidade. Nos faça sonhar com ela. Nos faça servi-la e amá-la. Nos faça entender que não é sobre nós, é sobre Ti. E mesmo assim o Senhor lida conosco. O Senhor vai mexendo com nossas interioridades, nossas complexidades, nossas manias, nossas doenças, nossos medos, nossas dores. E aí vai nos tornando um alguém diferente do que éramos, para nos tornar um alguém que o Senhor quer que a gente seja, que é um alguém como Jesus. O Senhor vai transformando, vai mexendo, seja nos tempos de alegria, seja através das adversidades, o Senhor vai moldando o nosso caráter. E o Senhor vai nos mostrando Jesus, para que quando olharem para nós, vejam cada vez menos nós e cada vez mais Jesus. Esse é nosso desejo, Pai. Uma comunidade de Jesus. Nada mais simples, nada mais profundo do que ser o povo de Jesus. E nesse nome, o nome de Jesus oramos. Amém. Amém.